Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui saudar a Igreja do Senhor, aos queridos irmãos, aos professores que estão se preparando para essa aula de domingo que vem. Quem vos fala aqui é o pastor Otônio Galvão. Estamos cooperando na obra do Senhor aqui em Teresina, Piauí. E desde já quero dizer que estamos ansiosos, porque esse ano estaremos juntos em nossa convenção e o nosso coração ferve em poder receber os irmãos. Eu creio que virá caravanas de várias cidades do nosso país e nós estamos muito ansiosos em recebê-los. Mas a nossa missão aqui, nesse vídeo de instrução pedagógica, como diz o nosso querido pastor Gideon Júnior, a nossa missão aqui é falar um pouco da próxima aula que será ministrada nesse domingo, né? E nós vamos falar, irmãos, sobre a oração. 2020 precisa ser o ano do comprometimento da oração, com a oração. 2020, o ano do comprometimento com a oração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, já foi preparado os slides, já foram passados para os irmãos, mas é muito importante que no início da aula, após a apresentação que os irmãos vão fazer, né, após a oração, primeiro de tudo, se ora, né? Você vai se apresentar e logo mais ler um texto das Escrituras, que é a nossa base, tá bom? Em Efésios 6, 18 a 19, ele diz assim, vamos ler juntos comigo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Por que devemos orar? Você vai olhar para o seu aluno, querido, você vai dizer assim, por que eu devo orar? Por que a oração ela é tão importante? O nosso irmão John Wesley, querido John Wesley, grande evangelista, que anunciou a palavra do Senhor de uma forma poderosa em seu tempo, ele deixa uma frase que se tornou muito conhecida no meio dos estudiosos acerca da oração. Ele diz assim, a oração ela é o oxigênio da alma. Olha que frase maravilhosa. A oração ela é o oxigênio da alma. Ou seja, irmãos, é a única forma de termos vida espiritual. A única forma de termos vida espiritual e experimentarmos a verdadeira mensagem da cruz. E através da oração. Mensagem da cruz, pastor? Sim. Veja bem, Cristo ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. Amém? Mas não somente isso. Ele também fez isso para nos trazer de volta para o relacionamento com Deus. Que grande prejuízo foi a queda do homem lá no Éden. Deus havia preparado um lugar específico para adorar, para adoração, para que o homem se relacionasse com ele. E Deus sempre, na virada do dia, descia para conversar com o homem, para receber o culto do homem, para receber a adoração do homem, para se relacionar com o homem. Mas que grande prejuízo foi a queda do homem, pois isso foi quebrado, isso foi rompido. E a morte de Jesus Cristo nos traz de volta como um novo e vivo caminho. Em Hebreus 12, 24, fala, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Que grande tema para uma mensagem é essa? A diferença do sangue de Abel para o sangue de Jesus. Mas isso fica para uma outra oportunidade. O que eu posso te dizer
é que o clamor do sangue de Abel apenas foi capaz de levar Caim para a porta do Oriente, da onde seus pais vieram Adão, pois o Éden ficava no Oriente. Mas apenas isso. Mas o sangue de Jesus, ele nos trouxe, fez capaz, nos tornou capaz de entrar no Éden novamente, na presença de Deus novamente. Irmão, você tem noção de como é importante uma vida de oração? E o sangue de Jesus, ele nos tornou capaz de fazer isso novamente, de nos levar para o relacionamento com Deus novamente. Então, queridos, a oração, ela nos faz compreender muito bem isso, a obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz abriu um caminho de volta para o relacionamento com Deus. Em Hebreus 10, 19 a 20, fala assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, glória a Deus, mediante ao sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade de dar aula. Para mim, daqui a pouco eu já estou pregando, mas, enfim, é maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber desse poder que o sangue de Jesus foi capaz de nos trazer de volta para a comunhão. Então, por que eu estou falando isso? A aula é sobre a oração, mas a oração, ela nos faz entender a obra de Cristo. Porque quando eu oro, eu estou lavado com o sangue de Jesus. Quando eu oro, eu não estou orando pela minha própria justiça, pelo meu próprio reconhecimento. Então, eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Então, Deus, quando eu entro na tua presença, eu entro lavado com o sangue que me trouxe de volta para o relacionamento contigo. Veja, isso é a base da nossa escola. Amém? Então, por que eu devo orar? Porque a oração, ela me faz compreender a grande e poderosa obra de Cristo naquela cruz. E por que a igreja deve orar? Ai, irmãos, a igreja deve orar. Olha só, lá em Tiago 5,16, fala o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração de um justo pode muito. A igreja deve orar uns pelos outros. Confessai as vossas culpas, as vossas dificuldades. Irmãos, a igreja precisa fazer momentos de oração. Momentos no meio do culto, momentos de oração, de clamor. Sabe? Você precisa encontrar um parceiro, uma parceira de oração, em que, orando pela mesma causa, até que Deus haja, até que Deus mostre um sinal. Procure alguém. Aqui na igreja Brasil para Cristo em Teresina, nós temos bonitos exemplos acerca disso, e algumas irmãs se reuniram para orar umas pelas outras, uma pelo marido da outra, para que venha se converter. E nós já temos vendo resultados, sabe? E quando um esposo de uma irmã se converte, todas se alegram juntas porque estão orando pelo mesmo objetivo, pela mesma causa. E a igreja precisa orar por quê? Porque a maioria dos avivamentos registrados ao longo da história da igreja, ela começou com um pequeno grupo que se dispôs a orar e a buscar a Deus. E esse posicionamento, irmãos, inflamou igrejas inteiras, cidades inteiras, povos e nações. Irmãos, quando a igreja se reúne para orar, oh meu irmão, a igreja tem uma bomba atômica em suas mãos. Nós precisamos de templos novos, sim. Precisamos de reformas, precisamos. Tudo isso é importante, é maravilhoso, é belo. Mas a igreja, cada vez mais, precisa se atentar que é a oração que move o braço de Deus. É a oração, sabe? Muitas vezes nós queremos resolver algumas questões da forma humana e nos esquecemos
que a oração nos faz ter acesso à sala de Deus. Meu irmão, nós precisamos compreender isso e precisamos atentar, e que o ano de 2020 seja um ano de comprometimento com a oração, de comprometimento com o relacionamento com Deus. A igreja tem muitos exemplos. O que falar da Rua Azusa? Já ouviu falar? Quando aqueles irmãos simplesmente decidiram buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo desceu naquele lugar de uma maneira grandiosa e tem impactado as nações até hoje. Em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus estava reunido com os discípulos e disseram, olha, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, olha, vai acontecer algo, mas não sai de Jerusalém. Esperem em Jerusalém. E em Atos 2, do versículo 1 ao 4, diz, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, esperando a promessa. Algo vai acontecer. Ei, eu quero dizer algo para você. Eu quero profetizar a palavra sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja. Olha bem para mim. Algo vai acontecer no teu ministério. Algo vai acontecer na tua igreja. Mas você precisa esperar em oração com a igreja. Reúne. A oração fará toda a diferença. E diz o texto, de repente veio do céu um som. Irmãos, eu fico, meu coração ferve quando eu leio isso. E veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um Deus que cumpre promessas. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Oh, glória! A igreja não está órfã. Nós temos o Espírito Santo. Busque a Ele. Que esse ano de 2020 nós possamos inflamar as nossas igrejas. Queridos pastores, professores da escola dominical, inflame os seus alunos pelo clamor à oração, pela importância da oração, de buscar a Deus. Em Atos 2:42, o Espírito Santo já estava ali. Mas em Atos 2:42 falam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O nosso povo precisa entender que nós não vivemos de momentos. A igreja não é sustentada por momentos. Os congressos são maravilhosos. Aquele mover é maravilhoso. Mas os congressos passam. E como diz a nossa querida pastora, carinhosamente chamada aqui no Piauí, pastorizinha, a unção de ontem não serve para hoje. E é maravilhoso os congressos, é maravilhoso a convenção, depois nós ficamos falando e remoendo tudo aquilo. Mas os discípulos experimentaram um dos grandes moveres, o maior mover do Espírito Santo aqui nessa terra, que foi a descida. Eles experimentaram isso. Mas ainda assim, em Atos 2:42, eles perseveravam. Ou seja, não pare. Não pare, Espírito Santo, de se mover no nosso meio. Não pare. Nós não queremos viver de lembranças. Nós queremos todo dia ter experiências espirituais com a oração. Então, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos perseverar. Vamos perseverar em nossas orações. Queridos, o maior exemplo de oração. Quem foi o maior exemplo de oração? O maior exemplo de vida de oração foi Jesus. E nós encontramos vários textos. Em Marcos 1:35, e levantando-se de madrugada muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto e ali orava. Jesus, o maior exemplo de oração. Ou seja, ele se retirava para um lugar secreto, para um deserto,
ou seja, um lugar sem interferências externas. Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 14:23. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Jesus se retirava para orar. Jesus despedia as multidões para orar. Diferente muitas vezes de nós, né? Diferente de muitos pregadores que preferem a multidão. Jesus não. Jesus, ele preferia um momento a só com Deus, porque ele sabia da importância do princípio da oração. E a oração, ela te faz priorizar momentos a sós com Deus. E talvez você possa pensar, mas por que Jesus orava tanto? Né? Você já pensou isso? Por que Jesus orava tanto? O Filho de Deus, o Cordeiro Santo, Imaculado, aquele que venceu, aquele que não tropeçou, aquele que não errou. Por que ele orava tanto? Irmãos, Jesus nos ensina com a sua vida de oração alguns princípios. E é claro que eu não quero, nesse vídeo, falar de todos os princípios que você pode extrair da oração. Claro, não vou fazer isso, porque são tantos, inúmeros. Algumas horas seriam poucas para isso. Mas eu escolhi alguns princípios interessantes, que será fundamental na sua vida, na vida do seu aluno. O primeiro princípio que eu posso encontrar, queridos, é que a base da oração... Você fala assim, por que Jesus orava tanto? Porque Jesus entendia que a base da oração, chama teu aluno e faz aquele momento da aula para ele parar. Sabe aquele momento da aula que fica aquele silêncio? Cria essa expectativa nele. Você vai dizer assim, a base de toda oração não é pedir, é se relacionar. Irmão, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque muitos de nós temos o conceito da oração do pedir. Temos esse conceito de pedir, 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 pedir. Mas a base da oração é relacionamento. Lembra que eu falei lá no início da aula que a oração, a verdadeira oração, ela te faz compreender a obra de Cristo? A obra de Cristo na cruz foi para salvar a humanidade e para levar o homem de volta ao relacionamento com Deus. A oração faz isso. Então, a base sendo o relacionamento, o pedir torna-se secundário, irmão. A coisa muda, irmão. A coisa muda de figura. Veja, nós temos muito mais coisas para agradecer. Presta atenção nisso. Nós temos muito mais coisa para agradecer do que pedir. Logo, o tempo gasto em nossas orações deve ser muito mais agradecendo e se relacionando do que pedindo. Olha que curioso, irmãos. Às vezes se torna automático. Nós, quando dobramos o nosso joelho, nós já começamos assim, Senhor, eu entro na tua presença para te pedir. Né? Muitas vezes nós fazemos isso. E não temos um momento com Deus de adoração ao nome do Senhor, de exaltação ao nome do Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos fazer uma autoanálise de como tem sido a nossa vida de oração, como tem sido o nosso relacionamento. Qual tem sido a prioridade em nossas orações? É pedir? Ou é se relacionar? Irmãos, a oração, ela nos afasta do pecado, pois ela nos aproxima de Deus. E quanto mais perto da luz nós estivermos, nós não teremos tempo para picuinhas dentro da igreja. Porque falando falou, deixou de falar. Irmãos, a oração, ela nos aproxima da luz. E deixa eu te dar uma pequena ilustração. Os cupins precisam ser retirados do nosso meio. O que é isso, pastor? O que você quer dizer? Preste bem atenção.
Existem cupins no meio da igreja. Sempre existiu. Mas nós precisamos ter cuidado com eles. Você sabia que o cupim, ele não se cria no sol? Ele não se cria do lado da luz. Ele se cria no lado das sombras, na escuridão. O cupim não resiste à luz. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, quanto mais perto estamos de Deus e quanto mais vida de oração tivermos, nós teremos menos problemas dentro da nossa igreja, de confusão, de disse que disse. Esse é um momento de reflexão e é um momento que o teu aluno vai ficar refletindo na aula. Você precisa dizer isso a ele. É tempo de tirarmos o cupim. E sabe como é que você tira o cupim? Leve a luz. Quanto mais perto da luz nós estivermos, irmãos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos tempo teremos para essas coisas que atrapalham tanto o ministério. Eu vi uma ilustração de o esposo que queria muito ajudar a esposa, porque a esposa estava com um problema muito sério de audição. E então ele procurou o médico e o médico deu o seguinte conselho: quando você falar com a sua esposa, fala de uma certa distância e pergunta para ela algo. E você, até que ela responda, você vai se aproximando para você ver o nível de como está o problema de audição. E assim ele fez. Chegou em casa, ele, à distância, perguntou à esposa: meu amor, o almoço está pronto? E ela não respondeu. Ele chegou mais perto e fez a mesma pergunta: meu amor, o almoço está pronto? Ela ainda não respondeu. Ele chegou mais perto ainda e ela disse, e ele perguntou: meu amor, o almoço está pronto? E ela não respondeu. E ele chegou bem pertinho do ouvido dela e perguntou: meu amor, o almoço está pronto? E ela respondeu para ele: sim, meu bem, está pronto. Eu já te respondi várias vezes. Quem estava com problema de audição era ele. E quanto mais perto, irmãos, olha o prejuízo que o pecado nos trouxe. O pecado afetou a nossa audição. Muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos porque estamos longe demais. A nossa audição ficou curta demais. Por isso devemos orar, porque quanto mais perto estivermos de Deus, irmãos, mais perto estamos da luz. Mais rápido ouviremos a resposta dele para a nossa vida. Mas vamos correr. Vamos correr. Então, o segundo princípio da oração é o princípio da privacidade com Deus. Em Mateus 6, 5, Jesus fala com os discípulos: olha, quando vocês orarem, não façam como aqueles. Vou ler aqui. Eu vou ler Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa deles? A recompensa do reconhecimento das pessoas que olham para eles e pensam que eles são algo que eles não são. O que Jesus está ensinando: olha, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê no lugar oculto, vai te recompensar. Vai te recompensar. O verdadeiro cristão não é reconhecido por Deus pelo que faz em público, mas pelo que faz em secreto. O próprio Jesus se retirava. Ele tinha um momento a sós com Deus. Nós precisamos diariamente de um tempo a sós com Deus, irmão. Muitos de nós, presta atenção, professor, pastor,
Muitos irmãos pensam que é suficiente aquele momento do domingo à noite, principalmente quem trabalha a semana toda, aquele momento do louvor, aquele momento ali para ele, muitas vezes parece ser o suficiente, é pouco. Aquele momento ali é importante, toda a igreja está reunida, aquele momento de glória, de adoração. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter momentos a sós com Ele. Intimidade com Ele. Fechar a porta do quarto é ter privacidade. Você só tem privacidade com quem você é íntimo. Você só tem privacidade com quem você conhece. Pergunte para seu aluno. Você conhece a Deus? Deus, Ele te conhece. Mas você conhece a Deus? Quando nós conhecemos alguém, irmão, só no olhar. O olhar fala muita coisa. Eu conheço em parte minha esposa, mas não conheço na profundidade do coração dela. Mas mesmo conhecendo em parte minha esposa, nós nos conhecemos tanto que muitas vezes nós nem nos falamos. Apenas no olhar a gente identifica algo, aprova ou reprova algo. Então nós precisamos, irmãos, ter privacidade com Deus. Terceiro princípio da oração. A oração não é sacrifício. Ela deve ser uma prática habitual movida pelo prazer. Irmão, isso é sério, hein? A oração, ela deve ser uma prática habitual movida pelo prazer, não é sacrifício. E eu faço a seguinte observação. Normalmente nos nossos dias, as pessoas elas querem determinar locais específicos para a oração. Não, vamos para o monte, porque é no monte que Deus responde. Vamos para o monte. Irmão, deixa eu te falar, não é o local. O segredo não está no local. É claro que o local, por exemplo, quando Jesus se retirava para o monte, ele se retirava para um local de silêncio, um local longe das interferências externas, longe do barulho da carruagem dos cavalos, longe do barulho dos vendedores ambulantes, longe de tudo isso. Mas o segredo não é o local. O segredo não é a posição. Nós encontramos na Bíblia que o Senhor respondeu pessoas que estavam orando deitado, de joelhos, prostrados, em pé. O importante é a disponibilidade do coração. Como é que está o teu coração? Se o teu coração está disposto a buscar, Deus te responde no monte, Deus te responde dentro do teu quarto, Deus te responde dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado para não criarmos misticismos dentro da igreja e alguns amuletos, como que Deus é porque Deus só responde lá. Não é assim. Não sou contra, irmão. Vá para o monte, ore, mas tenhamos isso em mente. Outra coisa, horário, sabe? Porque Deus, eu cresci no lá pentecostal, irmão. Eu já ouvi até música disso. Irmão, ore de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não existe fila. Deus, ele não trabalha, irmão, como repartição pública. Deus é Deus. A obra de Cristo na cruz, ele te faz entrar na sala de Deus. Aleluia. Não existe fila. É claro que o silêncio da madrugada, como é gostoso orar no silêncio da madrugada. Sim, sem sombra de dúvida. Mas não é a madrugada. É a disponibilidade do teu coração. Então, pastor, qual é o melhor horário para orar? O melhor horário, irmão, é aquele horário que você ora com fé. Esse é o melhor horário. Ore com fé. Seja de manhã, de tarde, de noite. Daniel mesmo, conhecido por orar no mínimo 3 vezes ao dia. Ore com fé. Esse é o melhor horário, tá? E o quarto princípio, já estamos encerrando, irmãos. A oração baseada no relacionamento e no prazer de buscar a Deus nos deixa em contato direto com os mistérios de Deus. Irmão, deixa eu te falar.
Deus, ele é um Deus de mistérios. E ele revela seus segredos. Como é que eu sei? Em Jeremias 33, capítulo 3 fala, versículo 3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó, você clama a Deus e Deus responde. E Deus te anuncia segredos, mistérios, revelações. Sabe, muitos de nós cristãos falamos, por que Deus já não fala tanto? Por que já não há mais tantas revelações no meio da igreja? Dom de visão, dons, onde estão os dons? Irmãos, não foi Deus que mudou, fomos nós. Será, eu não afirmo, eu levanto uma tese, será que nós não somos a geração que talvez menos tem orado? Porque quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus, ele se move. Só vamos experimentar o sobrenatural de Deus se mergulharmos em águas mais profundas. É impossível a igreja não ser notada como uma igreja que não ora. Por quê? Porque quem mergulha numa água, por onde passa, deixa seu rastro. Se a gente mergulha só um pouquinho, se só o nosso pé, se nós estamos acostumados com águas rasas, ai, irmãos, vamos buscar águas profundas. Vamos ter momento de busca a Deus, de intimidade com Deus. E Deus vai revelar os mistérios dele para a nossa vida. E eu quero concluir dizendo que a vida cristã, ela não respira sem a oração. A oração é a base de quem somos, irmãos. A oração é a base de quem somos espiritualmente, pois a forma que nos relacionamos com Deus, determina como vamos nos relacionar com as pessoas. Quer saber como alguém é com Deus? Vê como é que ela se relaciona com as pessoas. O nosso relacionamento com Deus muda. Muda o jeito que nós falamos com as pessoas. Que 2020, meu irmão, seja o ano do aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Tenha nisso, teu aluno precisa entender isso. A base da oração é relacionamento. O pedir é secundário. O melhor local para se buscar a Deus é quando o nosso coração está disponível e ansioso para buscá-lo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida, meu professor, meu querido professor, guerreiro. Que esse ano de 2020 Deus te cubra de conhecimento, de graça, de sabedoria. Que te faça cada vez mais mestre para ser usado na casa do Senhor. Deus abençoe a todos. Nós aqui do Piauí, ansioso estamos em receber todos os irmãos. Convenção 2020 aqui no Piauí. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos.